Essa, portanto, é a primeira estação em que Jesus é condenado. Nessa encenação, uma referência ao jovem missionário. E a cruz sendo colocada num altar, enquanto haverá a encenação dessa primeira estação. O tema é o julgamento. Portanto, é o momento da condenação de Cristo por Pôncio Pilatos, né? Na véspera da Páscoa, por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Eles começaram a gritar: fora, fora, crucifica-o. Pilatos perguntou: mas eu vou crucificar o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: não temos outro rei além de César. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles, para que fosse crucificado. Eles levaram Jesus. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Fui atraído pelo teu divino coração. Venho das fronteiras do mundo, sou missionário e encontro no meu caminho muitos jovens inocentes que todos os dias são condenados à morte pela pobreza, pela violência e por todo tipo de consequências do pecado que nos machuca e nos destrói desde as origens da humanidade. Quero seguir teus passos na certeza de que tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse som que você está ouvindo é o som das matracas, que é um instrumento de madeira com uma parte metal e muito usado em festas religiosas ainda hoje, né, padre? Em Goiás tem uma procissão das matracas que envolve a cidade inteira. E aí, seguindo já para a segunda estação. Só destacando que o Heriberto Leão ele já interpretou o papel de Jesus em várias celebrações da Semana Santa. Em Nova Jerusalém, inclusive, em Pernambuco, onde fica o maior teatro a céu aberto do mundo. Então, em cada estação a gente vai ter a leitura de um texto bíblico e uma meditação fazendo a conexão da paixão de Cristo com o jovem hoje, como foi nessa primeira estação agora. A menção aos muitos jovens inocentes que todos os dias são condenados à morte pela pobreza, pela violência e por todo tipo de consequência do pecado que machuca desde as origens da humanidade. É já o momento da segunda estação em que Jesus carrega a sua cruz. Há uma referência ao jovem convertido.
8 atores nesse momento no palco, carregando cruzes, com nomes escritos, com adornos de fotos, santinhos, terços. Aí repete-se o procedimento e a cruz é colocada num novo pedestal. A atriz Narjara Tureta, à esquerda do palco. Do Evangelho segundo São Marcos e São João. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, o vestiram de novo com as próprias roupas dele e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Fui convertida pelo teu divino coração. Tomaste sobre os ombros minhas dores e misérias. Era a minha cruz que te feriu. Quero completar o teu sacrifício em minha vida, deixando-me tocar por tão grande amor e dando testemunho com as palavras e com o exemplo ali onde o mundo precisa. Levarei para sempre a tua cruz no meu peito e as tuas palavras no meu coração. Quero ser instrumento deste amor que nunca se cansa de amar. Esse foi o momento da meditação, mais uma participação de um jovem da Jornada Mundial da Juventude. O nome dela é Lívia Salles. Então, interessante, tomaste sobre os ombros minhas dores e misérias. Na fé cristã, Cristo é o Filho de Deus eterno que assume a condição humana, anuncia o reino de Deus e vive as consequências desse anúncio. As dores e misérias resultantes do pecado humano que se opõe a esse anúncio. E aí, na meditação, diz, quero completar o teu sacrifício em minha vida. Ou seja, assumindo os valores de Cristo, as opções de Cristo e enfrentando as adversidades que possam vir. E aí um grupo vestido de romeiros, de filhas de Maria, peregrinos. Papa Francisco está no palco principal acompanhando por telões, imagens ao vivo dessa encenação da Via Crucis. E aí, novamente, imagens dos oficiais da Marinha que fazem parte desse cortejo. A gente viu rapidamente, atrás dos oficiais da Marinha, tem 182 jovens peregrinos representando cada um dos países que participam da Jornada Mundial da Juventude. Agora chegando à terceira estação, momento em que Jesus cai pela primeira vez. Uma imagem de São Jorge ali. A referência é a do jovem de comunidade de recuperação.
oficiais da Marinha passando, a gente vê os escoteiros também. Os escoteiros são chamados de arautos do Evangelho. E eles simbolizam a proteção, a guarda de honra da cruz. O profeta Isaías. Eram as nossas doenças que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos dá a paz, e por suas feridas é que fomos curados. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Nas quedas, sou animado pelo teu humilde coração. Sou voluntária numa comunidade de jovens que caíram na dependência química. São vítimas de um comércio violento e cruel. São desfigurados e correm o risco de permanecer no chão. Mas vejo o teu rosto na face de cada um deles. Ensina-me a ser como o bom samaritano, que para além dos discursos, tem coragem de levantar quem está caído à beira do caminho e cuidar de suas feridas. Nesse gesto de solidariedade salutar, ensina-me que somente em Ti encontraremos a total transfiguração. E aí, mais uma vez, o som das matracas. A gente citou que elas são usadas em festas religiosas aqui no Brasil, mas também em muitos países da América Latina. Aliás, em alguns estádios de futebol aqui da América Latina, os torcedores usam as matracas para fazer um barulho ensurdecedor em jogos de futebol. Leilene acompanhando também aí mais essa etapa da Via Cruz, mais essa estação. Sérgio, aqui onde eu estou, o mais impressionante, vocês estavam falando aí do barulho das matracas, do som das matracas, que é muito bonito, um som muito associado, como dizia o padre Luiz Correia, a algumas procissões, algumas manifestações religiosas. Aqui o impressionante é que essa multidão de gente que estava gritando, aplaudindo, cantando, vibrando, agora está em absoluto silêncio. É uma sensação totalmente diferente, porque toda aquela vibração se transformou numa concentração, num momento assim de observação, concentração a tudo que está acontecendo em cada uma das estações. E o Papa Francisco fica lá no alto do palco e pelas informações que eu tenho, ele tem uma televisão aos pés dele, onde ele acompanha tudo o que está acontecendo e todos os passos que os jovens estão dando com as bandeiras, com a cruz peregrina e as encenações em cada uma das estações. A gente vê imagens da atriz Cássia Kiss, que está representando a Mãe de Jesus.
Do Evangelho segundo Lucas. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino está aqui para a queda e elevação de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Quanto a vós, uma espada de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Contemplo a profunda comunhão de amor entre o teu coração e o de tua mãe. É uma comunhão redentora. Aquela troca silenciosa de olhares no caminho da cruz fala mais do que qualquer discurso ou palavra. A dor do filho é realmente a dor da mãe. Isso me faz pensar nas lutas em favor da vida, da sua concepção até o seu fim natural. Nós, mulheres, temos uma vocação muito forte para defender tudo que vive. Não podemos aceitar a violência de quem se acha no direito de interromper uma vida indefesa. Queremos proclamar com tua mãe: o Senhor fez em mim grandes coisas, derruba do trono os arrogantes e eleva os humildes, manifesta a força de seu braço e nos sustenta nos caminhos da vida. Essa foi a quarta estação, uma referência a jovem falando em nome das mães. E Cássia aqui destacava a emoção para esse momento em que representaria a mãe de Jesus. E o texto lido foi do Evangelho de Lucas, a Jesus quando criança apresentado no templo, em que o profeta Simeão diz essas palavras: este menino, ele vai ser um sinal de contradição de queda e de reerguimento de muitos em Israel. Então, são as contradições que vão perpassar a vida de Jesus, anunciando o Evangelho, ao mesmo tempo tendo adesões e resistências. E aí as crianças, são 20 crianças nesse momento na quinta estação. Simão Cirineu ajudando Jesus a carregar a cruz. São crianças de 7 a 10 anos, vestidas de anjinhos de procissão. E elas abriram aí com essas fitas um relicário. Nessa estação, uma referência nos degraus
a uma escadaria famosa, um ponto turístico, inclusive, do Rio de Janeiro, em Santa Teresa. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Fui chamado pelo teu divino coração. Sou um jovem vocacionado a caminho do sacerdócio. O teu apelo ressoa muito forte no meu interior. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nem sempre compreendo que a luz passa pela cruz. Ao carregar um pouco do teu fardo, quero aprender os caminhos da configuração a ti. Livra-me das tentações dos primeiros lugares e ensina-me a ser um bom pastor. Que um dia eu possa dizer: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quem participou dessa quinta estação foi a atriz Lívia Aragão. Ela é filha de Renato Aragão. E eu falava da escadaria, é a escadaria Celarón, que foi feita pelo artista plástico Jorge Celarón, que morreu e teve uma repercussão internacional. Ele foi assassinado. Então, agora nessa estação do Simão Sireneu, que ajuda Jesus, falou um seminarista sobre a vocação ao sacerdócio e fez um pedido a Deus: livra-me da tentação dos primeiros lugares. Justamente é algo que os últimos papas têm falado, da tentação do carreirismo, da tentação de uma igreja ensimesmada, autorreferente. E o sacerdócio deve ser um serviço despojado de ambições carreiristas e de tentar galgar postos, mas deve ser um serviço como foi o serviço de Cirineu ajudando Jesus a carregar a cruz. Agora a cruz peregrina já se aproximando da sexta estação. É o momento em que Verônica enxuga o rosto de Jesus. É um momento marcante também, hein, padre? Sim. Da Via Crucis. Que ela tira o lenço e enxuga o rosto de Jesus. Isso está muito marcado na iconografia. Verônica quer dizer Vera, o ícone, a imagem verdadeira. Virou santa depois. Isso é Santa Verônica, tem uma capela em Jerusalém. Sim. Esse relato é fruto de uma tradição. A gente não sabe até que ponto existiu realmente uma Verônica na Via Sacra. Mas... Não existe referências à história dela no Evangelho? Não. No palco são 25 mulheres que estão em cena aí. Essa é uma referência religiosa que luta pela vida e um tema sensível em vários países, que é contra o aborto. Vê aparecendo aí no pano, e aí Elba Ramalho
Do livro do profeta Isaías. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Sou consagrada ao teu divino coração no serviço ao meu irmão. Não posso me calar quando eu vejo, nas vias sacras da vida, tantas vítimas de uma cultura de morte, mulheres prostituídas e famílias na miséria, enfermos sem atendimento, idosos desprezados, migrantes sem terra e jovens desempregados, pessoas excluídas de uma cultura digital e minorias tratadas com preconceito. A lista é grande, meu Senhor. Ao enxugar as lágrimas, o suor e o sangue do rosto desses irmãos e irmãs, vejo maravilhada que a tua face fica estampada no lenço da minha solidariedade. E é a tela aí com o rosto de Jesus que cobriu o candelabro que estava no palco. Está atrás dessa tela. A gente viu a leitura feita há pouco pela Elba Ramalho, pela cantora. Há 10 anos ela se transformou numa católica atuante, vai à missa diariamente, comunga, se confessa. E no quintal da casa, que fica aqui na zona sul do Rio de Janeiro, ela construiu inclusive um santuário. Estava muito ansiosa para esse momento. E na meditação que foi feita pela irmã Maribel, ela diz: ao enxugar as lágrimas, o suor, o sangue do rosto desses irmãos e irmãs, vejo maravilhada que a tua face fica estampada no lenço da minha solidariedade. Ou seja, o bem que se faz aos pobres e aos que sofrem é um bem que se faz ao próprio Cristo. De tal maneira, Cristo ama a humanidade, que ele se identifica com aqueles que sofrem e ele mesmo é servido na solidariedade para com eles. Leilane, já chegando aí a metade da Via Crucis, né? A 7ª estação. Sérgio, o que eu gostaria de comentar, como estava falando aí o padre Luiz Correia ainda agora, o que me parece assim mais extraordinário nessa encenação da Paixão de Cristo, da Via Sacra, da Via Crucis, que a gente tanto conhece, que todos os brasileiros já viram repetidas todos os anos na época da Semana Santa, mas que dessa vez está tendo exatamente essa comparação, essa analogia com os jovens, com a situação dos jovens em diversos momentos, em diversas situações que eles enfrentam de dificuldade. E isso tem tudo a ver com o próprio discurso simples e direto do Papa Francisco, né? É uma forma muito clara e simples de chegar ao coração dos jovens. E a escolha desse formato foi muito bonita, porque tem uma relação muito direta com a delicadeza e a simplicidade do Papa Francisco. E agora já na 7ª estação, Leilane, que é em Jesus cai pela 2ª vez. A referência é o casal de namorados. Tem 12 casais fazendo trabalhos braçais aí, vestidos de metalúrgicos, de trabalhadores da construção. E a cruz peregrina sendo colocada num novo pedestal. Livro das Lamentações. Eu sou alguém que provou a miséria sob a vara da sua ira. Ele me conduziu e me fez andar nas trevas e não na luz. Embarrou meus caminhos com blocos de pedra, obstruiu minhas veredas. Ele quebrou meus dentes com cascalho, mergulhou-me na cinza. Mas existe alguma coisa que eu lembro e me dá esperança. O amor de Deus não acaba jamais.
e sua compaixão não tem fim. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-nos aqui. Encontramos em teu coração a nossa morada. Desde que começamos a namorar, ensaiamos o jeito certo de construir uma família, que tem papel fundamental na transmissão da fé e da vida. Contemplando a tua paixão, entendemos que tudo isso foi por amor. Aprendemos, porém, que as nossas paixões não são um fundamento seguro. Só constrói sobre a rocha quem edifica no amor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para começar a construção pelos fundamentos, não pelos telhados. Ensina-nos que cada escolha exige renúncias. Se cairmos, Senhor, seja sempre avançando e nunca desistindo. Mesmo nas quedas, nunca permita que nos afastemos de Ti. Então, a via sacra, como dizia a Leilane, ela está relacionada com a vida do jovem. Essa liturgia, ela quer fazer a conexão entre fé e vida. E agora, nesse momento, esse casal de jovens que falou do namoro, disse: aprendemos que as nossas paixões não são fundamento seguro. Só constrói sobre a rocha quem edifica no amor. Então, uma bela mensagem. São os valores que constroem a família, que estão aqui presentes nessa fala, nessa encenação. Agora, seguindo para a 8ª estação, já. Cada palco fica separado por uma distância de 50 metros, aproximadamente. E a 8ª estação é o momento que Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Aí haverá uma participação de Ana Maria Braga. Leilane segue acompanhando esses momentos emocionantes aí da Via Crucis em Copacabana. Olha, são momentos muito bonitos, viu, Sérgio? Porque a concentração das pessoas, sem dúvida nenhuma, impressiona muito. Aqui a gente vê, da onde eu tô, 2 telões, além de um gigantesco telão que fica no palco principal. Na verdade, eles dividiram o palco, a cruz fica no meio, aí de um lado tem um imenso telão e de outro também o mesmo telão do outro lado. E é lindo de ver, porque a imagem é fantástica e todo mundo aqui muito quieto, muito concentrado, acompanhando cada passo dessa Via Crucis. E a gente vê na encenação 15 mulheres no total, nesse palco, representando a mulher contemporânea, médicas, enfermeiras, professoras, donas de casa, advogados, jornalistas. Aí é você que pode falar, Leilane. É um prazer, né, Sérgio? A gente está representada entre as profissões e a gente vê esse destaque para as mulheres. Sem dúvida nenhuma. Há uma preocupação em mostrar cada parte do nosso povo, destacar sem esquecer ninguém, né? Essas que é uma das características dessa Jornada Mundial da Juventude, é uma das características do Papa Francisco, a atenção que ele dá a cada segmento, a cada ser humano. Do Evangelho segundo São Lucas. Jesus, porém, voltou-se e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes das mulheres que nunca tiveram filhos, dos ventres que nunca deram à luz e dos seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caiam em cima de nós, e às colinas: escondam-nos, porque se assim fazem com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca?
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. No teu coração tão humano, aprendi o valor salvífico do sofrimento e da dor. Completo na minha carne o que falta aos teus sofrimentos pelo teu corpo, que é a Igreja. Teu sacrifício na cruz me ensina que a dor faz parte da condição humana e é tocada inteiramente pelo teu amor que salva. Isto não me leva a uma resignação alienada, mas me faz consciente de que algumas dores são oportunidades para me unir à tua cruz. Ensina-me que na hora da dor, melhor do que falar sobre Deus, é falar com Deus. A prece consola mais que a explicação. Momento da 8ª estação terminando. No total, 600 pessoas se envolveram aí nessa preparação do evento, dessa encenação da Via Crucis em Copacabana. Foram mais de 3 meses de ensaios. A montagem foi escrita por João Carlos Almeida, que é conhecido como Padre Joãozinho, e José Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho. A direção é de Ulisses Cruz. E é interessante a meditação que foi feita nessa estação, que isso não me leva a uma resignação alienada, mas me faz consciente de que algumas dores são oportunidades para me unir à tua cruz. Quer dizer, a Via Sacra não é e não deve ser um dolorismo, um culto da dor, mas um sofrimento, a recordação do sofrimento de Cristo vivido na fé, que mostra que nós podemos tirar um fruto positivo de experiências humanas dolorosas. A gente vê os cadeirantes entrando nesse momento, subindo ao palco, e muitos deles foram abençoados pelo Papa Francisco quando ele passou no Papa Móvel pela Avenida Atlântica, seguindo para o palco principal. Agora eles participam dessa encenação, que é a 9ª estação, quando Jesus cai pela 3ª vez, e a referência é o estudante cadeirante. São 20 cadeirantes que participam dessa encenação da 9ª estação. E aí uma estátua viva. É verdade, uma estátua viva. Do livro das Lamentações. É bom para o homem suportar o jugo desde a juventude, que esteja sozinho e calado quando cai sobre ele a desgraça, que ponha sua boca no pó, talvez haja esperança, que entregue a face a quem o fere até fartar-se de insultos, porque o Senhor não rejeita para sempre. Se ele aflige, se compadecerá com grande amor. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. No teu coração de mestre encontrei a verdade. Venho do mundo dos estudos. Eles fazem parte da minha missão nesse momento. O conhecimento e a ciência me encantam, mas muitas vezes me seduzem e até induzem a imaginar que não preciso de ti. Mas meu coração tem sede de um amor e de uma verdade que supera os amores e as verdades dessa terra. Apenas na tua verdade encontro a sabedoria eterna, e neste tesouro encontro as forças para não mais cair. Apenas quem encontra a verdade, para além dos limites do corpo, fica verdadeiramente de pé.
E a preocupação da igreja com os deficientes, em especial os cadeirantes que participaram aí desse momento da encenação, da 9ª estação da Via Sacra. Todo esse roteiro foi aprovado, teve que ser aprovado previamente pelo Vaticano. Novamente, músicos da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Da 10ª estação, em que Jesus é despojado de suas vestes. Nesse palco, no alto da rampa, há uma reprodução de um aspecto icônico da Basílica da Ressurreição em Jerusalém. Segundo São Mateus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio, deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele, e ficaram aí sentados, montando guarda. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Teu coração me ensina tantas maneiras de promover a comunhão. Faço parte dessa geração que nasceu conectada por meio da internet. Sei que as redes sociais são uma possibilidade para construir relações verdadeiras, mas exigem muita atenção para não ficar refém das forças de dispersão, que despojam a juventude de sua identidade. Olhando para o teu despojamento total no caminho da cruz, eu peço em nome de minha geração, que tua graça nos ensine os caminhos para evangelizar o continente digital e nos deixe atentos à possível dependência ou confusão entre o real e o virtual, correndo o risco de dispensar o encontro com as pessoas por contatos na rede. Nesse comentário se revela a preocupação da igreja com a evangelização do continente digital. Isso faz parte das nossas vidas, mas que seja usado de maneira ética para promover comunhão e fraternidade, né? Que se evite o risco da confusão entre o real e o virtual, de dispensar o encontro com as pessoas por contato na rede. São os jovens
das redes sociais, né? Hoje ninguém consegue ficar fora das redes sociais, especialmente os jovens. Sim, e até o Papa está nelas. É verdade. Por várias vezes já mandou mensagens pela rede social nessa viagem ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Leilani, a Via Cruz já indo para a 11ª estação, então já bem perto do palco onde está o Papa Francisco para os momentos finais. Prepararem. Você me ouve, Leilani? Sérgio, eu ouço, Sérgio. Vocês estavam comentando aí nessa última estação de Jesus, quando o comentário que foi feito foi sobre inclusão social e a importância das redes sociais. E eu queria destacar que cada vez que a televisão mostra uma imagem de cima, uma imagem aérea, é impressionante ver a quantidade de celulares, né? É um céu de celulares na areia. Então, realmente, como dizia o Padre Luiz e você mesmo aí no estúdio, é impossível hoje em dia você viver fora do mundo digital. Então, todos precisam ser incluídos nesse mundo. Aí o cortejo se aproximando da 11ª estação, momento em que Jesus é pregado na cruz, a imagem do alto aí, do bairro de Copacabana, tomado por fiéis desde cedo. A Via Crucis, ela em Roma, ela é encenada no Coliseu. Ao redor do Coliseu é feita a Via Crucis. As 3 estações, o Papa fica do lado de fora, né? E aí 20 jovens, todos vestidos de terno e gravata, já com semblante aí de uma vida conturbada, solitária. A referência nessa 11ª estação é a do presidiário ou do jovem da pastoral penal. Aliás, o Papa Francisco hoje se encontrou com menores infratores. E na Quinta-feira Santa ele também se encontrou com menores infratores e fez o lava-pés com eles, lá em Roma. Normalmente os menores infratores que vão até o Papa, dessa vez o Papa inverteu, foi até eles. Aliás, é uma preocupação do Papa Francisco, dizendo que não quer os padres nas sacristias, né? Que os padres têm que ir aonde estiverem os fiéis. Sim. As comunidades carentes. Sim. Os pastores têm que ter o cheiro das ovelhas.
Evangelho segundo São Mateus. Do Evangelho segundo São Mateus. Acima da cabeça de Jesus puseram um motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu, que ias destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se é o Filho de Deus, desce da cruz. Senhor Jesus Cristo Redentor, eis-me aqui. No teu divino coração encontrei a verdadeira liberdade. Estou consciente do que disse João Paulo II. A pior das prisões é um coração fechado. Milhões de jovens estão presos, cumprindo pena por um erro cometido. Ensina-me que a tua cruz uniu a terra e o céu, e os teus braços abertos acolhem a todos, até os que estão na prisão. É bom saber que amas não apenas o justo e o santo, mas também o pecador. Obrigado, Senhor, pela tua imensa compaixão. Você vê que tem uma guirlanda aí no alto da cruz peregrina. A realidade dos encarcerados faz parte da missão da igreja, né? Como diz o Evangelho, estava preso e me foste ver. Então a fé ajuda a ressocialização, ajuda a recuperação dessas pessoas que estão encarceradas. Foi até tema de uma campanha da fraternidade, os encarcerados. Muito oportuno essa estação fazer referência aos encarcerados. E quem fez a leitura de um trecho do texto bíblico foi uma jovem da pastoral carcerária. Uhum. É a 12ª estação, momento em que Jesus morre na cruz, e uma referência ao jovem com doença terminal. A gente vê aí um grupo de 20 enfermeiros, homens e mulheres vestidos com os tradicionais uniformes brancos, carregando cadeira de rodas, macas. Momento da preocupação da igreja com os doentes. Uhum. Doentes terminais. Do Evangelho segundo São Mateus. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: meu Deus, por que me abandonaste? Alguém foi correndo pegar uma esponja, a ensopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Teu coração aberto na cruz é fonte de vida.
para todos que vivem na doença, um momento de difícil purificação. Acompanho o calvário de irmãos em estado terminal e vejo que a certeza de tua presença muda até mesmo o sentido da dor. Um instante contigo tem sabor de eternidade. Então, Senhor, fortalece em mim a fé, a esperança e a caridade. Faz de mim um missionário da vida, da cura, do cuidado aos pobres e esquecidos. Morrendo em mim mesmo, converte-me para o serviço aos irmãos. Terminando, portanto, a encenação da 12ª estação. Faltam apenas 2. E já se aproximando já do palco onde está o Papa Francisco, Leilani, acompanhando atentamente aí essa Via Crucis. Sérgio, como você falou, ele agora... o grupo se encaminha para a 13ª estação. A 13ª estação é a última aqui na Avenida Atlântica, na praia. Depois a 14ª vai ser encenada na frente do Papa, lá no palco. Essa 13ª estação é para onde eles estão vindo agora. E uma coisa curiosa é que nós vimos ao longo de todo esse caminho, ao longo de toda a Via Sacra, os incensos, né? E daqui onde eu tô, do alto da nossa torre de transmissão, já é possível sentir o cheiro do incenso. Então isso é uma delícia. Eu imagino que quem está lá acompanhando de pertinho deve estar sentindo. E agora então a gente vê aqui, já se ilumina a 13ª estação. Essa 13ª estação é onde Jesus é descido da cruz. E ela é dedicada ao jovem deficiente auditivo. Só para lembrar para vocês também que aqui em frente nós temos uma área dedicada a pessoas com deficiência e o tempo todo um monitor gigantesco mostra tudo que está sendo dito em sinais de Libras, que é a língua do deficiente auditivo. E essa 13ª estação é dedicada a esses jovens que têm problemas de audição. Então tá chegando aí o grupo e começa agora, na minha opinião, em termos de cenário, é a mais bonita de todas. E uma referência à Pietà, né, a Leilani, de Michelangelo, que é uma das esculturas mais famosas feitas pelo artista. A escultura hoje está na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, está protegida por um vidro à prova de balas, porque houve um ataque à estátua nos anos 70, em 1972. Havia um homem bom e justo chamado José. Era membro do conselho, mas não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enrolou num lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. É maravilhoso escutar as lições do teu divino coração. Passo os dias no silêncio de sons e palavras. Não consigo ouvir com os ouvidos, mas escuto a tua voz em meu coração. Ao ver-te descido da cruz, repousar no colo piedoso de tua querida mãe, sinto que todos os discursos são insuficientes e uma única palavra já é demais. Existem momentos em que o silêncio e a contemplação falam muito mais.
ensina-me a descrucificar os meus irmãos. Que o meu testemunho seja um silencioso grito de amor e de solidariedade. E aí uma bela homenagem, como a Leilane destacou, aos deficientes auditivos. Todo o texto foi repetido na linguagem de sinais, Libras. Nessas duas últimas estações, a gente vê novamente a fé iluminando os diversos setores da vida. Então, os enfermos em situação terminal, os surdos, tudo isso pode ser, todas essas realidades podem ser contempladas pela fé, e as pessoas podem viver com mais esperança nessas situações. E Leilane, agora o cortejo seguindo para o palco principal de Copacabana, para a última estação, a 14ª estação da Via Crucis, no momento em que Jesus é sepultado. Exatamente, Sérgio. E o tema que está sendo tocado é um adágio de Albinoni, tocado pela Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. É muito bonita essa música. É muito linda, muito emocionante. Eu tinha comentado no início que os outros acompanhamentos das estações eram com composições baseadas nas composições de Beethoven, que é um dos artistas preferidos, um dos compositores preferidos do Papa Francisco. E esse, então, é um adágio de Albinoni, tocado pela Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. E a gente vê aqui agora o grupo passando, e daqui a pouquinho eles vão estar subindo no palco principal. Essa 14ª estação é a mais longa, né? As outras duraram em torno de 2, 3 minutos. Essa tem uma previsão de mais de 10 minutos de duração. Já no palco principal, onde está o Papa Francisco. É um momento de dor diante da morte, onde cabe o silêncio e a meditação. E agora o cortejo subindo a rampa
do palco central, e Leilane acompanhando ali tudo de perto. Olha, Sérgio, foi muito lindo. Os jornalistas todos que estão aqui nesse ponto de transmissão correram ali para a ponta para poder acompanhar a passagem do cortejo. A gente viu bem de pertinho. Foi absolutamente lindo, porque a gente estava acompanhando pelo telão. Então, de repente, a gente pôde ver todo o cortejo passando. Foi muito bonito. E agora a gente está aqui de frente para o palco, aguardando, então, que eles apareçam ali na ponta do palco. Esse palco, então, vai estar tomado por vários representantes da igreja e por todo esse grupo que veio trazendo a cruz peregrina durante todas essas estações da Via Crucis. E o Papa, nesse momento, quando eles subirem ao palco, então vai poder acompanhar de pertinho a encenação, porque como todos nós, até agora, até esse momento, ele também estava acompanhando pelas imagens da televisão. E aí a cruz peregrina já no palco central, em sinal de respeito, o Papa Francisco se levantou. A gente observa aí, Leilane, as bandeiras do Brasil e do Vaticano sendo carregadas por oficiais da Marinha. Sérgio, você está me ouvindo, Sérgio? Sim, claro, Leilane. Bom, só para explicar, eu estou aqui bem de frente para o palco. Todo o cortejo da cruz, que são os coroinhas, os guardas de honra da cruz peregrina,
os arautos do Evangelho, integrantes da Marinha, todos eles agora ocupam espaços nesse palco central, espaços esses espaços foram definidos pelo próprio cenógrafo Abel Gomes. Eles estão construindo um painel humano composto por todos os voluntários, músicos, artistas. E no centro desse palco, no centro desse painel humano, então, fica o Papa. E quem vai participar dessa 14ª estação é o ator Murilo Rosa. Só uma curiosidade, Leilane, o ator Murilo Rosa ele já interpretou um padre em 2007 na novela Desejo Proibido da TV Globo e participa dessa encenação da Via Crucis na última estação, a 14ª estação em que Jesus é sepultado. O palco central todo ocupado, uma imagem linda que a gente vê daqui agora. Esse é o ator Murilo Rosa. Para todo o povo brasileiro. Do Evangelho segundo São Mateus. José, tomando o corpo, o envolveu com um lençol limpo e o colocou num túmulo novo em que ele mesmo escavou as rochas. Depois, envolvendo uma pedra, uma grande pedra, para tapar este túmulo, e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam aí, sentadas, em frente ao sepulcro. Senhor Jesus, Cristo Redentor, aqui estamos. Queremos ser um só coração e uma só alma. Iremos a todas as nações da terra para dar testemunho de que encontramos o verdadeiro caminho para a vida. A semente da tua palavra caiu em nossos continentes e não ficará sepultada. Ensina-nos a cultivá-la para que nasçam os frutos de uma nova evangelização. Então, a crucifixão de Jesus, o sepultamento de Jesus é uma metáfora da semente da palavra que caiu em nossos continentes. Agora tem a participação de alguns jovens que leem trechos representando aí os diversos continentes, desde o leste europeu, a Europa e a família como igreja. May North America recognize and reject cultural trends that take us away from the gospel. Que los pueblos de América Latina y el Caribe encuentren los caminos para superar la injusticia y la violencia. A representação aí de todos os continentes, de jovens de todos os continentes, agora representando o continente asiático. E agora é a Oceania. Sete jovens participaram dessa leitura de textos fazendo referências religiosas. Que são as necessidades dos seus respectivos continentes em relação à evangelização. O que é mais urgente em cada um deles.
Nós te adoramos e te bendizemos, Senhor Jesus Cristo, Redentor da humanidade. Mostra o caminho e revela a verdade. Oremos. Ó Cristo, Redentor da humanidade, tua imagem de braços abertos no alto do Corcovado acolhe todos os povos. Em tua oferta pascal, nos conduziste pelo Espírito Santo ao encontro filial com o Pai. Os jovens que se alimentam da Eucaristia te ouvem na palavra e te encontram no irmão. Necessitam de tua infinita misericórdia para percorrer os caminhos do mundo como discípulos missionários da nova evangelização. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.